gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estou muito feliz em começar hoje uma série de lives e vai ser durante essa semana e semana que vem sobre assuntos ligados à gerontologia. Então, eu espero que vocês que gostam desse tema, que se refere aos idosos, que vocês mandem aí algumas mensagens para pai, para mãe, para os avós, para os padrinhos e até para a gente mesmo, né? Porque todo mundo está envelhecendo, certo? Então, para quem não me conhece, eu sou Gisele Luiz, personal organizer, sou também fonoaudióloga e cozinheira e estou muito feliz porque dia 29 de abril vai ser lançado um livro de personal organizer com 20 coautores e eu faço parte desse livro com um capítulo especial sobre a organização residencial para os idosos e junto também um pouquinho de planejamento de rotinas. Então, para comemorar essa data, eu vou fazer uma série de 6 lives antecedendo aí ao dia 29 de abril, com vários convidados diferentes, com alguns temas sobre gerontologia, ok? Então, hoje a nossa convidada é a Dani de Bernardi, daqui a pouquinho ela já deve estar entrando. Eu sempre começo a live um minutinho antes para ver se está tudo ok. Jean, Vivi, por favor, vocês que já entraram, pode me dar um sinal se a luz está ok, se o som tá bom, se tá baixo. E aí a gente vai se organizando aqui até a Dani entrar. Tá bom? Também isso aí, mandem coraçõezinhos, mandem essa live para os amigos para que eles possam assistir também. Que eu acho que o tema do idoso muitas vezes parece que tá muito longe, né? Mas todo mundo vai chegar lá e a gente tem que se preparar, né? Tá tudo ok? Obrigada aí, Vivi. E a gente sabe também que ainda hoje, a partir dos 60 anos de idade, já é considerado idoso, né? Então a gente tem muitos idosos aí, 60, 70 anos, que são muito ativos. E aí a gente fica pensando, né? Será que ainda vale essa questão dos 60 anos? Quando a gente tinha, sei lá, 15, 20 anos, falar de 60 anos parecia uma coisa tão longe. E para quem já passou dos 45, a gente já tá aí quase chegando, né? Já passou mais tempo do que falta para chegar. Então a gente vai discutir um pouquinho esses temas, tá? Então eu vou ter aqui uma advogada, uma arquiteta, fonoaudióloga, vai ter terapeuta ocupacional, entre outros, tá? Eu não quero dar muito spoiler antes, eu vou soltando aí ao longo do caminho o que a gente vai falar sobre alguns assuntos, ok? E para quem quiser assistir o lançamento do livro, depois, né, não vão sair agora, né, gente, na minha bio tem lá o Linktree, que você aperta ali, você clica, e aí vai sair certinho lá no... não lembro agora como que tá o nome, mas eu acho que tá inscrição para o lançamento do livro, alguma coisa assim. E aí você aperta ali, você preenche os seus dados e a própria editora vai te mandar um e-mail com a confirmação de 2 links. Um link para o primeiro bloco, que é às 18 horas, com 10 coautores, que é onde eu vou estar, e depois um outro link para as 20 horas, que vai ser mais 10 coautores, ok? Então, como eu falei, já tá entrando mais gente. Boa noite, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho com a Dani de Bernardi. Ela é fisioterapeuta e personal sênior. Ela é professora de educação física também. E a gente vai falar como a gente pode se organizar para envelhecer com saúde e qualidade de vida, ok? Então, só vamos esperar um pouquinho ela entrar e aí a gente já começa, tá bom? Eu sempre começo um minutinho antes para ver se tá tudo ok. Não sei se vocês sabem, mas a pessoa que é considerada idosa ainda é a partir dos 60 anos, né? A gente não tem uma lei que tenha mudado isso. Então, a partir dos 60 anos, você já é considerado idoso. E a gente sabe que cada vez mais o mundo está envelhecendo. A nossa pirâmide está mudando, né? Estão nascendo menos pessoas e as pessoas estão envelhecendo mais. E antigamente a gente dizia que os países desenvolvidos eram aqueles que conseguiam chegar com os idosos em idade um pouco mais avançada, 80, 90 anos, mas isso a gente já sabe que é uma questão mundial,
a gente está envelhecendo a população e a gente precisa discutir com políticas públicas também. Só que muitas vezes a gente pensa pelo lado da saúde, ok? Então a pessoa idosa ela tem que ser uma pessoa saudável. Só que esse saudável ele não pode ser considerado para a área da saúde. Então o que acontece? A Organização Mundial de Saúde, isso aí eu e a Dani vamos conversar um pouquinho mais, então eu não quero dar muitos detalhes, mas é sobre isso que a gente vai falar. Ela começou a mudar um pouco essa nomenclatura do que é um idoso saudável para um idoso ativo. Eu estava aguardando a Dani de Bernardi entrar, só que ela não conseguiu entrar aqui na live, ok? Opa, agora deu. Vamos convidar a Dani. Vamos ver se ela consegue entrar. Oi, Gi. Oi! Amada, eu tô lá desde as 8h27 esperando no meu Instagram e nada de aparecer o teu ícone ao vivo. Aí eu entrei no meu outro Instagram e aí você estava ao vivo, aí eu cliquei lá. Então, mil perdões, eu estava ali esperando, bonitinho. Imagina! Acontece. Mas tu sabe que isso é bom para a gente ver assim, ó, que, por exemplo, né? Eu tenho, sei lá, 2.000 seguidores, tu também tem a tua clientela, e nem sempre o Instagram mostra para todo mundo aquilo que está acontecendo com a gente, né? Então é bom que as pessoas que gostam do nosso conteúdo têm que clicar lá para receber as notificações, né? Senão muita coisa a gente acaba perdendo. Né, Dani? E faz umas 3 semanas eu fiz uma live com a Thalita, com uma amiga minha, e fiz nesse meu, né? E falei, meu Deus, o que aconteceu com a Gisele? Ela me esqueceu. Não, tranquilo. É bom, sem problema. Dani, então, por favor, se apresente. Ai, meu Deus. Bem, eu sou a Dani de Bernardi, eu sou fisioterapeuta e professora de educação física, né? E já trabalho há quase 28 anos com idosos, né? Que é a minha paixão, é a minha missão de vida. E eu vim aqui hoje, a convite da Gi, para a gente falar de como que a gente pode se organizar para envelhecer bem, né? Já que estamos todos envelhecendo e que a gente já sabe que estamos vivendo aí um boom, um fenômeno demográfico, né, de envelhecimento, onde o número de idosos está passando, alguns dizem que já passou, aí as crianças de 0 a 4 anos, e que a gente está vendo aí no mundo todo, né, e principalmente no Brasil, país em desenvolvimento, uma prospecção de que esses números aumentem exponencialmente nas próximas décadas. Então, nós teremos muitos idosos e com uma expectativa de vida muito grande. Ou seja, nós estamos vivendo mais, né, muito mais, e hoje existe uma preocupação muito grande, né, inclusive da comunidade científica, de estudos que determinem qual a melhor forma, né, o que a gente deve fazer para envelhecer com mais saúde e qualidade de vida, ou seja, para a gente ter uma longevidade mais saudável, né? Então, hoje eu vim trazer aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre alguns conceitos, né? Inicialmente, e depois eu vou falar para vocês algumas recomendações da Organização Mundial da Saúde com relação ao quanto que a gente deve fazer de exercício físico para a gente envelhecer com mais saúde e qualidade de vida, né? Mas com relação a essa organização, né? Porque as pessoas devem estar pensando, bem, o que uma fisioterapeuta ou professora de educação física está fazendo numa live de personal organizer, né? Ou de organização. E é muito legal porque a gente pode fazer esse link, né? A gente pode pensar, bem, como que eu posso me organizar para envelhecer, para ter uma longevidade saudável? Porque não adianta você
Bem, não adianta é uma palavra muito forte. Eu já vou explicar por quê. Mas não é legal que a gente se preocupe em envelhecer melhor quando já estiver lá dentro, né? Depois dos 60 anos ou com 70, 80, tá? O ideal é que você comece a se preocupar, a se organizar para envelhecer bem antes, né? Porque, veja bem, esse boom do envelhecimento, ele é um fenômeno que ele começou a acontecer primeiro lá na Europa, né, nos países mais desenvolvidos, né? E ele agora é um fenômeno mais, assim, mais crescente, mais visto nos países em desenvolvimento, né? Ô, Isso Dani, agora... Oi. deixa eu só te interromper um pouquinho, só para tu entender como tu não estava lá na parte um da live, né? Então, assim, enquanto tu não entravas, eu já conversei um pouquinho com ele sobre isso, né? Que antigamente a gente falava muito que os idosos só chegavam em idade avançada nos países bem desenvolvidos. E hoje a gente vê que isso é uma preocupação mundial, né? E cada vez mais a gente está conseguindo envelhecer mais, já ultrapassou essa questão de que tem mais, que tem menos gente nascendo do que, né, essa questão do envelhecer. Então eu dei uma pincelada nessa questão no início enquanto a gente estava te esperando, tá? Mas só para tu entender até que ponto que a gente conversou um pouquinho. Mas pode continuar. Tá. Então, dito isso, né? Já fizemos essa introdução desse fenômeno demográfico. A princípio existia uma preocupação, para a gente assim contextualizar com relação a essa organização, né? Antes existia uma preocupação, fiz 60 anos, agora eu vou começar a ver o que eu posso fazer para envelhecer bem. Ou já estou com 70, até um pouco mais, ai meu Deus, vou ver o que eu vou fazer, né? E aí, mas hoje em dia já existe uma tendência da gente começar a ver isso um pouco antes, e quanto antes melhor, né? Ou seja, a gente deve se organizar para envelhecer com mais qualidade um pouco antes, né? Hoje já existe uma preocupação das pessoas chamadas de maduras, né? Seriam os adultos maduros, ali nos seus 40, 50 anos. Essas pessoas já estão preocupadas em adotar hábitos de vida que sejam, que façam com que ela consiga entrar nesse período que é o período de envelhecimento, né? Que a gente chama de idoso, com mais chances de poder viver uma vida mais longa e com mais qualidade de vida, tá? Então, assim, eu costumo dizer que é a envelhecência, né, Dani? Oi, desculpa. Eu costumo dizer que a gente já está na envelhecência, né? Exatamente. Então, hoje é muito comum as pessoas procurarem um geriatra muito mais cedo, né? Para começarem a se preparar para esse processo, né? E as pessoas mais jovens, ou seja, aquelas que não passaram daquele ponto de corte ali dos 60 anos, procurarem entender melhor como é esse processo e começar a se preparar para ele. E eu falo que se preparar para esse processo porque antes, eu acredito que, né, porque a gerontologia ainda é uma área que é muito jovem, né? E que agora, com todo esse boom do envelhecimento, que a gerontologia começou a tomar um corpo, né? E as instituições mundiais, como a Organização Mundial da Saúde e outras afins, também começaram a olhar para essas questões com muito mais, assim, com um olhar muito mais preocupado no sentido de vamos olhar para isso porque isso interessa muito, né? Nós estamos o mundo está envelhecendo e nós precisamos cuidar dessas pessoas. Então, eu falo isso porque se você pensar que você
para você ter uma longevidade saudável, o caminho para essa longevidade saudável é o envelhecimento ativo, né? A gente precisa falar do envelhecimento ativo. Mas quando a gente fala do envelhecimento ativo, eu acredito que muitas pessoas elas têm ainda aquela ideia de que envelhecimento ativo diz respeito ao idoso que faz atividade física, ou então ao idoso que ainda participa, que faz parte da força de trabalho. Ainda é isso, né? Mas não é só isso, né? Então, antes existia uma visão muito fechada, mais voltada para a parte biológica, né? E desde o final dos anos 90, a Organização Mundial da Saúde lançou um olhar muito mais ampliado, né? Muito mais integral e multidimensional para esse conceito, que é o envelhecimento ativo, com o objetivo de que, olhando, né, essa mudança de paradigma, pudesse trazer um envelhecimento mais saudável, uma longevidade mais saudável, com mais qualidade, saúde e qualidade de vida para todas as pessoas, né? Então, eu acho, Dani, que a gente tinha essas duas questões, né? O idoso saudável era só relacionado àquela questão da saúde física, que eu acho que é o que tu vai falar também, que a Organização Mundial de Saúde mudou o que é o conceito de saúde, né? E um idoso ativo é aquele que ainda trabalhava, ainda que não tinha se aposentado. Era uma relação mais voltada ao serviço, se ele era útil à sociedade ou não. E a Organização Mundial de Saúde mudou isso, que graças a Deus, né? Então a gente vê a questão da sociedade, espiritualidade, a saúde mental. Então isso tudo está englobando aí esse novo conceito, né? Exatamente. E essa foi a grande mudança de visão, né? Existem assim colocações muito legais e algumas são realmente sensacionais, de que hoje em dia envelhecer não é mais um fardo, é uma conquista, né? Então a gente não pode entender o envelhecimento como um peso, algo a ser carregado, não. É um momento da vida em que você ainda pode desenvolver muitas atividades, que você pode participar de forma plena da sociedade que você vive. E isso é o mais importante. E é o que eu vou falar agora sobre esses pilares, né? De como que a OMS estruturou o envelhecimento ativo. Então, é uma sigla chamada SPS, para ficar mais fácil de gravar, que é Saúde, Participação Social e Segurança, né? Seriam esses três. Inicialmente foram esses três pilares que deram a base para o conceito de envelhecimento ativo, e mais para frente a OMS ela refinou esse conceito e ela introduziu também o aprendizado ao longo da vida. E seriam esses 4 pilares, né, que dariam base ao conceito de envelhecimento ativo. Saúde, a gente pode citar aquele conceito básico e clássico, né, da OMS, que a saúde é o completo bem-estar e social e não apenas a ausência de doença. E quando a gente extrapola esse conceito de saúde para o idoso, a OMS coloca que a saúde do idoso ela está intimamente ligada com a sua capacidade funcional, que nada mais é do que são habilidades físicas, mentais e sociais do idoso, que o idoso precisa ter para ele desenvolver as suas atividades de vida diária, ter independência e autonomia, né? Ou seja, quanto mais a capacidade física, a capacidade funcional do idoso, melhora a sua saúde do ponto de vista da OMS. Lembrando que o exercício físico e os cuidados em saúde, né, os cuidados médicos, fazem parte desse grande pilar que é a saúde. Então, o exercício físico, ele é muito importante, sim, ele é um pilar grande, forte, robusto, mas ele sozinho, hoje, ele não vai determinar um envelhecimento mais pleno, né? Mais pleno, mais saudável, mais integrado, tá?
A participação social diz respeito a políticas, programas e políticas públicas, né, que permitam que o idoso participe da sociedade que ele vive, né, que ele possa contribuir para a sociedade que ele vive, de forma remunerada ou não remunerada. A segurança também diz respeito a... aborda-se, são políticas, né, de respeito a políticas também públicas, programas, que permitam que o idoso tenha segurança física, social e financeira, né, e assegurando que ele tenha proteção, assistência e dignidade, tá? E o aprendizado ao longo da vida é algo simples, né, permitir que esse idoso também, né, na sua velhice, continue adquirindo novos conhecimentos, novas habilidades. E idosos saudáveis e que conseguem ainda incorporar novos conhecimentos, novas habilidades na sua vida, eles têm muito mais chance de viver de forma plena na sociedade, né? Eles passam a ser agentes passivos e passam a ser agentes ativos da sua existência, passam a ser os protagonistas das suas próprias vidas, tá? Então, eu só falei isso porque a gente precisa hoje ter uma ideia de que quando a gente vai se preparar para envelhecer, não é só você fazer exercício físico, né? E o exercício físico, ele é hoje considerado uma polipílula, né? Ele é considerado a forma mais barata e eficaz de você prevenir, controlar e tratar doenças, né? Hoje, a fisioterapia e a educação física trabalham com um instrumento muito potente. Hoje em dia, o exercício físico, ele é contraindicado em raríssimas situações. Então, a lista de benefícios dele é infinita. Então, sim, Até o para mim, exercício né, Dani, físico... até para mim que tem o joelho de 90 anos, né, Dani? Ah, mas o meu tem 80, querida, mas assim, a gente vive, Não, né? mas E mesmo com esses nossos joelhos idosos, a gente tem que tocar. Ainda bem que existe aí uma gama de possibilidades de exercícios para a gente fazer, para a gente não ter desculpa para não fazer, né? Então... eu deixo só eu pegar um... Desculpa, deixa eu só pegar... Eu acho assim, é bem interessante isso que tu falasse. 2 pontos, né? A questão da organização. Então, assim, o quanto o planejamento, o quanto a organização, ela é importante em todas as faixas etárias, em todas as épocas da vida, né? Então, não, é na questão de um adolescente para o estudo, para se você quiser fazer um concurso, essa questão mais educacional desse planejamento, mas também nessa fase adulta e indo para a envelhecência, essa questão de tu dividir o teu dia não só na atividade física, alimentação e trabalho. Como que tá esse teu lado espiritual? Como que tu estás cuidando da saúde mental? E é esse planejamento que a gente tá comentando da importância, né, dessa rotina, que não quer dizer que você vá enquadrar a pessoa, não, tem que fazer isso, mas é um planejamento para que tu consigas ter esse envelhecimento saudável. Pensando nisso, Dani, como é a questão para ti do termo qualidade de vida? Isso também mudou muito, né? Da época que a gente estudou lá atrás. Por que é uma qualidade de vida hoje, sim, para ti? Para o idoso, né? A gente vê que é claro, porque quando a gente fala de qualidade de vida, né? A gente precisa sempre estar atento a necessidade, mas a vontade e o desejo, né? Porque não adianta você dizer assim, ó, você precisa fazer A, B e C. Ai, tá, mas o A é o antagonista, B e C, né? Eu não tenho muita vontade de fazer. Então, assim, é interessante que a própria Organização Mundial da Saúde, ela abriu esse leque, né? E oportunizou que o idoso pudesse experimentar coisas que antes eram até
preconceituosas, né? Dele ter um círculo de amizades, dele poder sair, viajar, passear, namorar, transar, né? Essa questão sexual do idoso também ficava muito velada. Então, hoje a gente está vendo que existe uma abertura para se falar de muitas coisas que não se falava antes, né? Idosos estudando já em idades mais avançadas, namorando, passeando, adquirindo novos conteúdos, novos conhecimentos, aprendendo novas línguas. Então, assim, isso tudo faz parte da qualidade de vida. Então, hoje em dia, se você colocar um idoso, né, a nossa avó, a nossa bisa, elas tinham muito menos chance, né, de fazer coisas legais nessa idade, de ser produtiva, de ser ativa, né, e que o idoso de hoje tá podendo ter, né. Existe toda uma discussão sobre essas questões, né, como que a gente pode melhorar a qualidade de vida do idoso, e passam por todos esses conceitos que eu falei, né, do envelhecimento ativo, e hoje em dia vislumbram domínios, né, o domínio socioeconômico, cultural, espiritual, e por aí vai, que antes não era vislumbrado, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando para um lugar muito bom, onde muito breve nós teremos uma possibilidade assim do idoso viver de maneira bem plena, né? Depois dos 60, 70, 80 e até 90 anos, né? Então, isso é uma coisa muito legal, né? Então, Dani, nossa, acho que se deixar a gente vai ficar conversando horas, mas nós estamos entrando aqui nos nossos últimos 10 minutos, né? E aí eu queria ver, assim, para ir finalizando, mas ainda não, quais são as dicas que tu pode dar, assim, nessa tua área, né? E assim, se eu estou em casa com um idoso, com um pai, uma mãe, que agora na época da pandemia eu não estou saindo, eu preciso passar por um médico? Que médico que eu tenho que ir para começar a fazer uma atividade em casa? Como que funciona isso aí para ti? Bem, eu vou falar rapidamente das recomendações da OMS, né? Que ela orienta que a gente faça, então, uma atividade aeróbica, que é aquela atividade que vai melhorar a capacidade do coração e do pulmão, vai aumentar o fôlego, né? Que é o exercício aeróbico. Ela recomenda também que o idoso, e eu estou falando isso para o idoso, mas é uma recomendação geral, né? Para o adulto também e para o idoso, que faça exercícios resistidos, tá? E também para o idoso, especificamente, trabalhar mais equilíbrio. Então, com relação ao exercício aeróbico, 150 minutos por semana de exercício aeróbico moderado, isso trocando em miúdos, dá 5 vezes por semana, 30 minutos de caminhada ou corrida, bicicleta, natação, certo? Ou 75 minutos por semana de atividade aí mais intensa, tá? Quanto aos exercícios resistidos, a orientação é 2 a 3 vezes por semana, né, de exercícios de fortalecimento muscular, de força, resistência, utilizando aí os grandes grupos musculares, tá? E para o idoso também é importante que ele trabalhe o equilíbrio, porque é bastante importante na prevenção de quedas, que é um dos fatores, né, de maior morbimortalidade em idosos acima de 75 anos, tá? Então, seria basicamente isso. Mas lembrando que para você fazer uma atividade física, um exercício físico, né? É sempre bom que você faça uma avaliação anterior, né? Uma avaliação médica. E que você procure um profissional especializado, porque é ele que vai individualizar esse treino, porque cada pessoa, uma pessoa é diferente da outra, então tem capacidades físicas, capacidade funcional diferente, então precisa, né? Tem objetivos e
cada ser humano é um universo à parte, então precisa de uma prescrição individualizada, tá? Com relação a essa questão de se exercitar na pandemia, agora a gente está vivendo um momento, de novo, um momento difícil, né? Onde, embora os idosos estejam vacinados, mas a gente está sabendo que, mesmo vacinado, alguns estão sendo contaminados, então o idoso, assim, não pode sair para a rua, assim, né? De forma deliberada. A orientação é que eles realmente fiquem mais em casa, mas eu aconselho, se você está de máscara, se usa aquelas máscaras que são certificadas pela Anvisa, né? Você pode sair para dar uma caminhada, você pode procurar espaços que não tenham aglomeração de pessoas, né? Isso eu estou falando de uma maneira geral. Quem não pode sozinho tem que acompanhar, quem pode sozinho, ok. E dá para fazer, né? Eu continuo atendendo, já estou atendendo há mais de 1 ano pessoas com atendimento online, funciona super bem, inclusive eu tenho uma mais antiga, que foi a que primeiro começou a fazer 94 anos, ela faz online, né? E hoje em dia, no começo do nosso online, a filha tinha que ajudar vários exercícios. Hoje nós estamos fazendo tudo sozinhos. Então, isso mostra que realmente traz benefícios, né? Mesmo sendo online, também funciona. Tá? E a gente sabe que para o idoso é muito difícil, porque ele acaba tendo que ter a ajuda de algum familiar, né? Alguma coisa assim, e fica mais difícil. Mas eu também estou fazendo atendimento presencial, né? Eu acho que com todos os cuidados, com um pouco de distanciamento. Por exemplo, eu não compartilho nenhum material, a gente usa o aparelho de pressão da pessoa, às vezes oxímetro da própria pessoa. Os pezinhos têm sido garrafinhas que eu levo, a pessoa consegue, a gente lava, fica na casa, todo o material fica na casa da pessoa. Entendeu? Alguns até compram alguma coisa, eu não compartilho nada. E está funcionando. Os meus pacientes, já tenho pacientes até bem graves, pacientes que estão se preparando para transplante, pacientes com mais de 90 anos, e que nenhum deles foi contaminado, porque a gente, né, muito álcool gel, máscara, eu acho que aquela máscara de acetato, né, esqueci o nome em inglês. Enfim, a orientação é para não ficar parado. Para o idoso, deixa eu só te mostrar uma coisa aqui, ó. Tu querias participação especial, ó. Oh, chegou! Ela está o tempo todo, que ela está aqui atrás. Então, assim, a orientação é não ficar parado, que para o idoso, cada minuto parado conta muito mais do que para uma pessoa mais jovem, né? Mas aí tem questões. O que está acontecendo muito, Gi, é que, claro, é muito importante que a gente sempre faça uma avaliação prévia ao início de um programa de exercícios físicos, mas hoje fica muito difícil você fazer essa avaliação, porque você vai tirar o idoso de casa, levar o médico, né, para uma coisa que não é urgente, e você vai fazer com que ele corra o risco de ser contaminado, né? Então, assim, quanto menos pessoas ele tiver contato, melhor. Então, eu acho que o professor de educação física, o fisioterapeuta, tem condições de também avaliar com questionários e com uma boa anamnese, tomando também cuidado para iniciar esse programa de forma adequada, né? Pode rastrear algumas questões de doença, tá? Então, eu tenho feito isso, né? Porque realmente a situação piorou muito. Acho que nunca teve tão ruim, né? Mas para os idosos já tem assim, um certo desafogo aí por causa
da vacina. Então, não Sim. sei se eu acabei respondendo a questão, Sim, né? sim, Mas eu sim. acho que, resumindo, precisa fazer algo. Até o que eu tenho orientado também para os meus pacientes quanto ao comportamento sedentário, assim, eles acabarem ficando em casa e muito tempo parados. Então, eu tenho orientado para os meus pacientes, né, para eles, de hora em hora, se levantarem e fazerem uma caminhadinha dentro de casa de 3 a 5 minutos, no máximo de 2 em 2 horas, porque isso ajuda a combater o imobilismo, o sedentarismo, ficar muito tempo sentado. A gente já sabe que ficar muito tempo sentado, né, durante o dia, que é o comportamento sedentário, muito tempo parado durante o dia, pode também predispor às doenças crônico-degenerativas. Então, assim, a gente está vivendo um momento único, assim, né, sem precedentes, e que a gente tem que usar da criatividade e fazer o que puder no contexto que dá. Mas dá para fazer muita coisa, tá? Dá para fazer muita coisa e que funciona. Isso. Dani, chegamos aí aos nossos 31 minutos, né? Essas duas aqui tagarela que podiam ficar a noite inteira conversando. Mas eu queria te agradecer muito mais uma vez, né? O ter aceitado aí participar desse projeto. E quem quiser te encontrar, né? Como é que faz, onde te acha, e pode ir aí finalizando com o que tu quiser falar. O que tu quiser. Pois é, eu também agradeço, né, Gi? Eu acho que um ano atrás a gente fez uma live também, nessa semana, não sei, eu acho que foi, né? Falamos também sobre Sim. exercício físico, é sempre estar aqui, principalmente falando sobre aquilo que eu amo fazer, né? Que é levar a saúde para o idoso através do movimento do exercício físico, né? Quem quiser entrar em contato comigo, pode me mandar um direct, né, no meu Insta, no @DaniDeBernardi, tá bom? Vou ter um prazer enorme em receber recadinho de vocês. Certo, Gi? Muito obrigada de novo. Imagina, eu que agradeço. Isso. Aquele momento mico faltou, né, Dani? A nossa foto. Vamos fazer? Então. Vamos lá, então. É isso aí. Então, só lembrando para o pessoal que amanhã, quarta-feira, a gente não vai ter live, mas quinta-feira a gente vai ter uma live com um tema super interessante, uma advogada, e ela também faz constelação familiar, então a gente vai ter aí um tema bem interessante para a gente conversar sobre hierarquia do idoso, a troca de papéis na família, né? Então, eu espero todas vocês lá. Tá bom? Tchau, então, pessoal. Obrigado por ter assistido. Dani, obrigada, tá? Tchau. Tchau. Tchau.